Simbora estudar. Sinfonia da Vida. Helena Collodi. Estamos trazendo essa obra da Helena Collodi, uma importantíssima poetisa. Eu não gosto do nome poetisa, então muitas vezes eu uso poeta. Uma importantíssima poeta brasileira, paranaense. Helena Collodi nasceu no interior do Paraná, numa cidadezinha chamada Cruz Machado. Depois passou a sua infância em Três Barras e posteriormente foi morar em Curitiba. Ela que nasceu em 1912, se eu não me engano, e Helena Collodi morreu aos 92 anos. Então, 2004, né? Em 2004. Eu não sou muito bom com datas, mas de Helena Collodi eu sei porque marcou bastante. Principalmente no Paraná, há uma grande valorização de Helena Collodi. Helena Collodi é daquelas né, que são, entre os escritores, muito valorizados aqui no Paraná, assim como Leminski, assim como Dalton Trevisan. Acredito que são os três escritores aqui paranaenses, né, que vem à cabeça do paranaense quando ele vai falar dos escritores dele. A poesia de... deixa eu falar só mais um pouquinho sobre a Helena Collodi. Então, ela é filha de ucranianos, então ela tem essa ascendência ucraniana, filha de ucranianos, e nasceu aqui logo que os pais chegaram, né? Ela até fala que ela é a primeira da família a nascer em solo brasileiro. Se dizia bastante brasileira, se dizia orgulho de ser paranaense e orgulho ali de morar tanto tempo em Curitiba, de se sentir uma curitibana. A poesia da Helena Collodi, ela é uma poesia bastante simples, é uma linguagem simples, e há alguma semelhança com o Manuel de Barros. Os poemas geralmente são curtos, não há uma característica dela, os poemas serem curtos. Há bastante subjetividade, mas os textos são curtos. E hoje está um vento danado aqui, mas vamos tentar gravar. Está ventando forte pra caramba. Vamos tentar gravar aqui. Até me perdi um pouquinho aqui no raciocínio. Mas vamos falar sobre... lembrei o que eu iria falar. E ela é conhecidíssima pelos seus haikais. Haikais é um poema de origem japonesa, com 3 versos, e até uma coisa ali interessante, né? O outro grande poeta, talvez o maior poeta de todos os tempos paranaense, que é o Paulo Leminski, que também escrevia haikais, e os dois tinham uma amizade bastante legal. Até, né, há alguns poemas trocados, homenagens de um para outro ali, os dois, né, tinham essa questão ali de se admirarem o outro. Então vamos ao livro. Como vocês sabem, eu gosto de, quando é livro de poemas, né, quem já está no meu canal aqui, eu falei como vocês sabem, né, quem está a primeira vez não vai saber disso, mas quem já me acompanha sabe que eu sempre faço isso. Livros de poemas, quando eu vou trabalhar poemas, eu gosto que vocês visualizem, exatamente para colocar ali para vocês, porque precisa ver a estrutura do poema, vocês precisam visualizar o poema. E aqui eu tive um pouquinho de trabalho, porque fui eu mesmo que transformei esse livro em PDF para poder colocar para vocês aqui, tá? Mas vamos lá, porque sempre vale a pena, né, poder aí compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Então esse livro, ele é uma antologia poética de Helena Collodi, e o que é muito legal nesse livro é que ela coloca muitos pensamentos, ela explica, né, as reflexões de Helena Collodi. Então percebam que aqui nós temos, né, escrito, né, a caligrafia dela mesma aqui falando. Só um pouquinho do que eu falei, né, que ela nasceu em 1912, tá, em Cruz Machado. Tá, depois ela foi para Três Barras. Então ela vai falando sobre o nome dos pais, tá? E vamos seguir. Alguns, né, aqui sobre a biografia dela, alguns, né, pontos principais aqui da sua biografia. Tá? E é legal que ela coloca aqui, né, no fundo, aqui, perceba aqui. Hoje moro em um apartamento cujas janelas se abrem para a praça mais movimentada de Curitiba. Raramente escrevo.
Agora sou uma simples espectadora, igual a uma camponesa que se senta no fim da tarde e vê a vida acontecer, mas que continua sonhando. Então ela se compara a uma camponesa, só que ela está de frente para a praça mais movimentada de Curitiba. Qual é a praça mais movimentada de Curitiba? Agora eu nunca parei para pensar nisso, tá? E não pesquisei antes. A Rui Barbosa? Praça Rui Barbosa seria? Praça Osório? Santos Andrade? Tá, não sei, sinceramente não sei. Tá? Depois dá para fazer essa pesquisa aí para ver, mas isso não é tão importante aqui para nós. Então, de qualquer forma, essas praças que eu falei, ou se não for uma dessas que eu me esqueci agora, são todas na região central de Curitiba. E aqui tem, né, alguns depoimentos, né, sobre ela, tá, de pessoas importantes, como a escritora Alice Ruiz aqui, né, tá, e tantos outros, inclusive aqui, né, o Silvio Bach coloca, né, em forma de um poema. Então, esse livro, Sinfonia da Vida, é uma antologia com textos dela, mas eu vejo bastante como uma homenagem a Helena Collodi. Tá? Então, esse livro ele é bastante uma homenagem a Helena Collodi, e ele foi publicado já, né, quando ela já era a conhecidíssima Helena Collodi, a famosíssima Helena Collodi. Esse livro, se eu não me engano, é de 1997. Ela morreu em 2004. Claro, não vou falar sobre o livro inteiro. Trago o livro para vocês aqui, mas não vou falar sobre o livro inteiro. E vamos ver se agora começou a chover forte aqui. O vento e a chuva me deixam fazer esse vídeo, não me atrapalham tanto aqui. Percebam que esse primeiro poema, que aparece na memória do sangue a bosques de bétulas, estepes de ursos floridas, canções eslavas, arde o trópico dos nervos, crepita a alegria da pátria jovem, a alma se aquece na chama das cores, dança o coração em ritmo sincopado. Então a memória do sangue seria o sangue dela que veio da Ucrânia. Então tem essa ligação, né, com a Ucrânia, é como se fosse uma homenagem ali às origens dela, e ela falando ali um pouquinho sobre isso. Outra importante escritora brasileira, né, que essa nasceu na Ucrânia, mas veio para cá pequena, é Clarice Lispector, né, então tem essa origem ucraniana também. E aí nós vamos aos poemas, né, começa ali primeiro, perceba que tem alguns comentários dela, tá? Vou ler esse primeiro, só não vou ler todos. Embora de sangue eslavo, nasci como uma índia e me orgulho disso. Antes do alvorecer, milhares de pássaros se punham a gorjear. Eu me acordava e ficava ouvindo aquele canto. Impregnei-me da natureza desde os primeiros dias de minha vida. Talvez isso explique o aspecto telúrico de muitos dos meus poemas. Então, ele está falando sobre os seus poemas. Perceba que aqui em nomes, nós temos aqui, né, nomes com cheiro de mato, corticeira, guajuvira, aroeira, manacá. Então, né, bem bacana aqui. Infância 2, que vai ter alguns outros poemas, né, que ela vai falar sobre 3 barras, sobre, né, o que acontecia lá em 3 barras. Esses poemas são poemas longos, tá? Como esse aqui é um poema mais longo. Não é muito comum esses poemas longos dela. E aqui esses poemas de infância vão se lembrar realmente do tempo em que ela era uma criança, né? Aí nós vamos à parte aqui sobre rios. Ela vai falar, né, sobre rios, ela vai falar ali sobre que ela morou também em Rio Negro, né, em 3 Barras e Rio Negro. E lá em Rio Negro, né, tinha a questão do rio, né, o rio que separa Mafra e Rio Negro, a fronteira ali, né, a divisa, né, divisa entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Âmago, algo que vem de dentro, né? Então a gente tem esse poema aqui, Âmago, que ele é bem simples, mas olha, né, a simplicidade quanto a poesia no poema. Quem bebe da fonte que jorra na encosta não sabe do rio que a montanha guarda. Então, né, quem bebe daquela água ali não tem ideia, né, do rio que a montanha guarda. A montanha é a guardiã do rio. Ela guarda o rio, ela protege o rio, é de lá que o rio sai.
Então, a natureza, né, como se dissesse assim, a natureza, ela cuida, ela protege o rio. Este poema Lição, que aqui ela vai falar um pouco sobre ela ser ucraniana, né, aqui tem a tradução, tá, de lição, e aqui é um poema escrito, o mesmo poema aqui, escrito em ucraniano. Tá? Eu trabalhei em um colégio ucraniano por 11 anos, então eu tive bastante contato com a cultura ucraniana, mas eu não sei nada de ucraniano, tá? Não me peçam para ler isso aqui. Quando sonho sou outra, inauguro-me. Então, né, o sonhar, transformar em uma outra pessoa. Do magistério, né, que é ali, que ela era uma normalista, né, cursou a Escola Normal de Curitiba, e ela, né, foi uma professora. Caleidoscópio é um poema muito legal. A cada giro de espelhos muda o vitral da vivência, não permanece a figura, nem um desenho regressa. Aquela coisa, né, do girar, né, do caleidoscópio, do giro, se transformar em uma imagem nova, tá? E aquela imagem nova, ela sempre vai se renovando ali, a vida, né, como um caleidoscópio. Tom, que é um poema muito conhecido da Helena Collodi. Deus dá a todos uma estrela, uns fazem da estrela um sol, outros nem conseguem vê-la. Né? Então todos têm uma estrela. Alguns fazem dela um sol que brilha e outros nem conseguem vê-la. Os poemas de Helena Collodi são de fácil compreensão. Tá? Então eu não vou me estender muito aqui, como eu faço muitas vezes com alguns poemas ali que exigem, né, uma análise mais detalhada. Percebam aqui uns poemas, né, ela vai falar sobre a religião, né, sobre a solidão e o valor sagrado, né, Deus, a morte, a transitoriedade da vida. Aí nós temos canto místico, Eucaristia, sarça ardente, momento, tá? A areia, que é um poema, que é um haikai, né, bastante legal, ó, que é um haikai, tá? Aqui é um outro haikai. Da estátua de areia nada restará depois da maré cheia. Haikai são poemas, como eu já disse anteriormente, de origem japonesa, com 3 versos, e esses 3 versos, né, no original, o haikai, né, tradicional, ele tem 5 sílabas poéticas, 7 sílabas poéticas e 5 sílabas poéticas. E eu vou passando os poemas aqui, até para vocês verificarem o livro, tá? Não vou falar sobre todos eles, não vou ler todos eles, mas se você quiser, pausa o vídeo aí para ler o poema, porque senão vai acabar ficando um vídeo muito longo. Bola de Cristal. Eu esqueci de falar anteriormente, né? Aqui tem o ano da publicação do poema, tá? Então perceba alguns mais antigos, né? Outros mais novos, tá? Mais novos para a época, né? Bola de Cristal. Se interrogas o passado, mente o cristal da memória para tornar-te feliz. Um poema também, né? Nós já vimos um poema com essa estrutura aqui, né? Muito parecido. Esses seres límpidos, né? Então, ó, seres límpidos. Amo seres límpidos. Então, o que ela considera seres límpidos aqui? Mãe, fonte, cristal, pássaro, criança. E colocando na ponta ali, né? Mãe e criança. Retrato Antigo, que até lembra um poema da Cecília Meirelles, né? Quem é essa que me olha de tão longe, com olhos que foram meus? Então, como se olhando para um retrato antigo, né? Se vendo num retrato antigo. Observa aqui vários haikais. Palavras são pássaros, voaram, não nos pertencem mais. Tá? É o haikai Pássaros Libertos, também bastante conhecido. E aqui vem alguns tankas, tá? Tenho também algumas excursões no tanka, outra modalidade de poesia japonesa. Tanka já são poemas de 5, tá? De 5 versos. Então, haikai de 3, tanka de 5 versos. Alguns tankas aqui. Tá? Não é o tempo que voa, sou eu que vou devagar. E a Helena Collodi, ela tinha essa questão, né, de ser calma, tranquila, a vida devagar. Água clara. Os meninos são uma água clara, um riso de fonte no árido caminho. Então, tá, são poemas ali diretos, né? Aqui são dísticos, tá? Poemas de dois versos apenas. O poeta nasce no poema, inventa sem palavras.
Invento uma lua cheia, clareia a noite em mim. Aqui ela fala da maturidade, de que ela foi eleita para a Academia de Letras do Paraná, segunda mulher eleita para a Academia. Desculpem também um pouquinho a minha voz, que estou um pouquinho rouco hoje. Tá? Hoje está tudo difícil, né? O vento e a chuva aqui também. Vamos em frente. Grafite é um poema bastante legal. Meu nome desenho a giz no muro do templo. Choveu, sumiu. Né? O muro do templo. Então, o muro do templo não guarda por muito tempo. Né? O muro do templo se apaga. Se chover, some. É curioso, né? Porque ela desenha a giz, né? Mas o grafite não é desenhado a giz. Então, o grafite dela não é tão forte assim. É isso que eu penso. Uma homenagem a Curitiba, né? Curitiba, cidade menina, vai falar sobre muitos lugares da cidade, né? E assim chegamos ao final do nosso livro. E aqui algumas notas, né, com os números aqui que apareceram lá, do que, né, explicando aqui para quem é Taras Shevchenko, né, então, Haikai, por exemplo. Ali, tá? Pessoal, então sobre esse livro é isso. Tá? É um livro tranquilo, é um livro simples, não tem muito o que falar, né, para quem vai prestar o vestibular. Apareceu o poema lá, fica bem tranquilo para vocês, tá? Dessa grande escritora paranaense, Helena Collodin. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!